Essa é, sem dúvidas, a viagem mais mágica que você vai fazer, e eu vou te confessar que é a mais aguardada por mim. Em setembro faremos o Caminho Celta. Iremos visitar 3 países na mesma viagem: Irlanda, Escócia e a Inglaterra, nessa ordem. Eu e a Era de Aquários Viagens e Turismo montamos um roteiro realmente fantástico. Confira comigo! Nossa viagem começará dia 14 de setembro, onde sairemos de São Paulo direto para Dublin, capital da Irlanda. Dia 2, chegada a Dublin e traslado ao hotel. Tempo livre que pode ser aproveitado para conhecer a maior cidade da Irlanda. Dia 3, café da manhã irlandês, visita panorâmica Merrion Square, O'Connell Street, uma das ruas mais importantes da cidade, com o monumento Daniel O'Connell e o Charles Stewart Parnell, os reis sem coroa da República da Irlanda. O edifício central dos Correios, onde foi declarada a República da Irlanda em 1916, o Museu de História Natural, o Palácio da Justiça, o Phoenix Park, o bairro das Embaixadas, etc. Visita opcional ao Dublin Histórico, que com certeza eu vou querer visitar. Se você quiser, vem comigo, onde visitaremos um ponto dos que eu mais quero conhecer, que é o Trinity College e a Irmandade de Oxford e Cambridge, uma das 6 universidades inglesas mais antigas do mundo. Eu vou lá com certeza. Tempo livre para admirar seus monumentos históricos e em seguida a continuação até o nosso hotel no Condado de Kerry, jantar e acomodação. Dia 4, café da manhã irlandês, excursão de dia completo pela península de Dingle, onde se une natureza selvagem com mais de 2.000 jazidas arqueológicas, e a Killarney, centro turístico mais visitado da Irlanda, que serviu de inspiração a poetas e escritores. A continuação, percorreremos o Parque Nacional de Killarney, onde daremos um passeio em charrete, desfrutando de florestas, lagos e belas paisagens bem tipicamente recheadas de contos celtas. Retorno ao hotel. Suporte opcional de um show de música popular tradicional irlandesa. Jantar e pernoite no Condado de Kerry. Dia 5, Condado de Kerry. Café da manhã irlandês. Saída por Ayder com casas de telhados de palha e sua abadia medieval, Bunratty. Entrada ao castelo do século XV, que foi habitado pela importante família Bryan, sendo considerados como os descendentes de Brian Boru, o último grande rei celta, e também conheceremos a coleção Gort. Continuação aos famosos penhascos de Moher, de mais de 200 metros de altura ao longo de 8 quilômetros, com certeza uma das paisagens mais importantes da Irlanda. Desde a Torre de O'Brien teremos a mais bela vista da costa. Continuação a Galway pela região de Burren, chegada, jantar e acomodação. Dia 6, Galway e Londonderry. Café da manhã irlandês e saída para o Parque Nacional de Connemara, onde sobrevivem a cultura e a língua gaélica, e também um dos lugares favoritos pela maioria dos irlandeses, percorrendo o lago de Aineach e visitando a abadia de Kylemore. A continuação, iremos ao Fjord de Kylery, onde realizaremos um passeio em barco. Almoço no caminho. Continuação a Ulster, Irlanda do Norte, onde depois de cruzar a fronteira, chegaremos a uma das suas cidades mais emblemáticas, a Londonderry. Cidade amuralhada desde a sua fundação em 1613, tem sido palco de grande rivalidade entre os seus habitantes por questões religiosas e por interesses políticos. Tempo livre para conhecer essa cidade, testemunha viva da história. Dia 7, Londonderry para Edimburgo. Café da manhã irlandês e saída para a Calçada do Gigante, considerado como um dos maiores atrativos da Irlanda. Se trata de 40 mil enormes blocos de basalto que, ao se esfriar rapidamente há 60 milhões de anos pelo contato com a água do mar, formaram formas fantásticas como a cadeira dos desejos, o órgão, a bota, a chaminé e a porta do gigante, além de uma interminável calçada que, segundo a lenda, foi construída pelo gigante Finn McCool para poder passar para a Escócia sem molhar os seus pés.
O curioso desse lugar é que as colunas vão descendo à medida que se aproximam ao mar, e por isso é considerado uma calçada por onde os gigantes poderiam ir sem problemas de uma ilha a outra. Além disso, a maioria das colunas tem forma hexagonal, exatamente como as calçadas antigas. A seguir, cruzaremos em ferry de Larne para Cambrian e continuaremos para Edimburgo, capital da Escócia e uma das cidades consideradas como uma das mais bonitas da Europa. Tempo livre para conhecer a animação das suas ruas e o encanto de seus edifícios, jantar e acomodação. Dia 8, Edimburgo. Café da manhã escocês, visita panorâmica. Vamos conhecer todo o centro histórico chamado de Milha Real e o legendário castelo, o maravilhoso castelo de Edimburgo, que é como se estivesse preservado desde aquela época ao tempo presente. Vamos também ao Palácio de Holyrood House, o antigo parlamento, sede dos tribunais, a New Town, a National Gallery, com telas de renomados pintores, ao Calton Hill e uma das 7 colinas convertidas em acrópolis ao construir vários monumentos que lembram os de Atenas, que eram para comemorativos das vitórias sobre Napoleão. Almoço e restante do dia livre que pode ser aproveitado para realizar uma visita opcional ao interior do castelo e do Palácio de Holyrood House, residência real. Eu aconselho que nós possamos ir direto ao castelo. Eu já estive lá e foi uma das coisas mais incríveis que eu já visitei até hoje. Dia 9, Edimburgo, Inverness, Terras Altas. Então nós sairemos de Edimburgo e subiremos em direção às Highlands, cortando por tudo em direção a Inverness, Terras Altas, que é exatamente a região onde foi filmado ali Outlander, o seriado da televisão. Portanto, café da manhã escocês, saída para as Terras Altas, percorrendo o caminho de Outlander. Passaremos por Culloden, a Batalha de Culloden, onde termina ali a história da revolução, da revolta dos escoceses contra os ingleses, em 1746. E em seguida visitaremos o castelo de Cawdor e seus belíssimos jardins. Conheceremos essa magnífica construção do século XIV, cheia de lendas e que pertenceu ao clã Cawdor, e hoje em dia residência da Condessa de Cawdor. Continuação para Inverness e tempo livre na capital das Terras Altas da Escócia, que pode ser aproveitado para contemplar o atrativo conjunto monumental da cidade, desde a colina do castelo, ou mesmo a visitar mais detalhadamente. Se desejar, poderá realizar uma inesquecível excursão opcional que inclui o passeio em barco pelo mítico Lago Ness. Você se lembra do monstro do lago Loch Ness? É lá mesmo. Com certeza eu vou querer fazer esse passeio. Ou até irmos às ruínas do castelo Urquhart. Jantar e acomodação nas Terras Altas. No nosso 10º dia, iremos percorrer as Terras Altas, Craignadoon, Stirling, Glasgow. Café da manhã escocês. E então, abandonaremos as Terras Altas passando em nosso percurso pelo Fort Williams, as margens do lago Loch Ness, no Loch Line, Glencoe e a zona montanhosa Trossach, até Stirling, onde visitaremos seu castelo, um dos mais importantes da Escócia, e testemunha de algumas das batalhas escocesas de maior relevância, como Stirling Bridge, ganhada por William Wallace em 1297, personagem popularizado pelo filme Coração Valente, protagonizado por Mel Gibson. Em seguida, almoço e continuação a Glasgow, considerada como um dos melhores exemplos de cidade vitoriana. Visita panorâmica à Catedral, a Grande Mesquita Central, as vistas da Universidade, a Prefeitura, George Square e mais coisas à continuação, jantar e acomodação. Dia 11, Glasgow, Durham e Condado de York. Café da manhã, saída para a Inglaterra, desfrutando em nosso percurso das belas paisagens que fazem parte da histórica fronteira entre a Escócia e a Inglaterra. Chegada em Durham e tempo livre para conhecer essa histórica cidade e sua catedral. Patrimônio da humanidade, considerada como o maior e mais perfeito monumento de estilo arquitetônico normando na Inglaterra.
um lugar que reconhecerão os amantes da literatura, pois sua fachada foi utilizada como referência para desenhar o Colégio de Hogwarts de Magia e Bruxaria, a escola de Harry Potter, e também foi utilizada no mundo cinematográfico como cenário para o filme Elizabeth, protagonizado por Cate Blanchett. Continuação para York, fundada no ano 17 a.C. pelos romanos, sendo a capital do império durante alguns anos, quando o Sétimo Severo a converteu numa das suas capitais e se moveu até esta cidade para controlar o avanço de suas legiões por essas terras. Realizaremos uma visita guiada dessa cidade, que possui uma arquitetura espetacular, com construções que nos remontam à Inglaterra do século XII ao XIV. Conheceremos suas muralhas, o centro histórico e o exterior da Catedral de São Pedro, a segunda maior em estilo gótico do norte da Europa, depois da de Colônia. Continuação para o hotel no Condado de York, jantar e acomodação. Dia 12, Condado de York, Fountains Abbey, região dos Lagos, Liverpool. Café da manhã, saída para Fountains Abbey, que são as Fontanas das Abadias, declarada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Um lugar maravilhoso da beleza natural da sua localização realça ainda mais essa abadia fundada pelos beneditinos em 1132 e foi a abadia mais importante da Grã-Bretanha até o século XVI, onde Henrique VIII decretou a dissolução dos monastérios. Continuação para o noroeste da Inglaterra, almoço no caminho. Chegaremos à região dos lagos, o maior parque nacional da Inglaterra. Realizaremos um passeio em barco pelo lago Windermere, o mais importante e maior da Inglaterra, no coração da região da Cúmbria. Continuação para Liverpool, que é berço dos Beatles e famosa também pela sua equipe de futebol. Dia 13, Liverpool. Café da manhã, visita panorâmica, onde passará pelos pontos mais importantes da cidade. Claro, o estádio de futebol e a St. Nicholas e as Três Graças, Centro Histórico e Financeiro, Prefeitura, St. George Hall, William Brown Street, Jardins de São João, Zona das Universidades, as duas catedrais, o bairro chinês e etc. O resto do dia livre para se desejar, terá as possibilidades de realizar uma visita opcional para conhecer a Liverpool dos Beatles, onde conheceremos, além do Beatles History Museum, os lugares relacionados com a mítica banda Docklands, Matthew Street, Strawberry Fields, Penny Lane e o famoso The Cavern, jantar e acomodação. Dia 14, Liverpool, Chester, Stratford-upon Avon, Glastonbury Bay e Bristol. Saída para Chester, de origem romana, que conserva suas muralhas, as ruínas das termas públicas e a catedral do século XV, com ruas formadas por casas em estilo Tudor, sendo a mais popular delas Eastgate Street, onde se encontra o famoso relógio de Eastgate, construído em 1897 devido à celebração do jubileu da Rainha Vitória. Continuação em Stratford-upon-Avon, e tempo livre na cidade natal de Shakespeare para conhecer seu centro histórico com suas encantadoras casas tipicamente inglesas e desfrutar da animação das suas zonas comerciais repletas de lojas. De Glastonbury Abbey e continuação a Bristol, estaremos na antiga cidade comercial. Tempo livre, jantar e acomodação. Dia 15. Bristol, Bath, Salisbury, Tintagel e Stonehenge, Londres. Bom, vocês já perceberam que quando eu falei Tintagel, eu disse Tintagel. E vocês vão entender por quê. Café da manhã, saída para Bath, de origem romana, declarada Patrimônio da Humanidade. Templo livre para conhecer os seus banhos públicos romanos, os seus extraordinários edifícios georgianos e a maravilhosa abadia gótica. Continuação a Salisbury, antiga cidade medieval. Almoço. Tempo livre para conhecer a maravilhosa catedral. Continuação ao impressionante círculo de pedras de Stonehenge, que com mais de 5.000 anos de antiguidade é considerado um dos monumentos mais enigmáticos da humanidade.
entrada incluída. Agora sim, continuação para Tintagel, as ruínas do castelo de Tintagel, o mítico Tintagel, onde Merlin fez a sua conspiração para fazer Arthur nascer. Então ali é uma região fantástica com histórias que eu vou te contar ali no alto daquelas montanhas, perto daquelas ruínas maravilhosas. Nós faremos um trabalho em cima do conceito do Arthur, o mítico Arthur, o grande mago Merlin e toda a sua história. Dia 16, Londres. Café da manhã, visita panorâmica às casas do parlamento e ao Big Ben, a abadia de Westminster, a Trafalgar Square, o Palácio de Buckingham, o Royal Albert Hall e tudo que está na região através de City Tour e algumas paradinhas. Tarde livre ou excursão opcional ao Castelo de Windsor, o maior e mais antigo castelo habitado do mundo e uma das residências oficiais da monarquia britânica há mais de 900 anos. Regressa a Londres. Se desejar, poderá realizar um passeio noturno, incluindo uma bebida num típico pub londrino. Acomodações. Dia 17, Londres. Café da manhã, dia livre para continuar conhecendo Londres, percorrendo lugares mundialmente famosos como o Soho e o animado Covent Garden, ou desfrutar de alguns dos musicais que se apresentam na cidade, ou continuar conhecendo outros monumentos da capital inglesa. Visita opcional ao Museu Britânico, que com certeza eu vou estar lá, me acompanhe, com peças de todos os territórios que fizeram parte do Império Britânico e onde poderá admirar, além dos frisos do Parthenon, uma excelente sessão de egiptologia e a continuação, o monumento mais antigo da cidade, a Torre de Londres, que data de 1066, onde se encontram as joias da coroa. Dia 18, Londres. Café da manhã, tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Com certeza você não vai querer voltar, ou quando voltar, vai se lembrar dessa viagem para o resto da sua vida como uma das mais espetaculares que você pôde fazer. Então, venha comigo, junto com a RD Aquários Viagens e Turismo, vamos para esses 3 países numa viagem inesquecível.